Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz da parte do nosso bom Deus e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É uma alegria, é um prazer ter você aqui novamente no canal Horizontes de Palavra e, como de costume, hoje quero convidar vocês que estão aí no outro lado a refletir profundamente sobre uma questão, uma pergunta muito poderosa que foi feita há centenas de anos, mas que até hoje continua ecoando no coração de todos os seres humanos. Essa pergunta foi feita pelo jovem chamado Isaac, o filho do patriarca Abraão. Enquanto eles subiam no Monte Moriá com lenhas nas costas, o jovem Isaac notou algo estranho, algo muito estranho, e perguntou ao seu pai: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Se você não conhece essa história, nem nunca ouviu falar, eu lhe convido a ler o livro de Gênesis, capítulo 22. Você vai entender perfeitamente o que eu hoje quero partilhar com você. E nesse momento eu fico a imaginar o coração de Abraão naquele momento, apertado pela pergunta do seu filho amado, seu único filho. Como explicar que ele mesmo era a oferta solicitada por Deus? Como explicar? Mas Abraão, num tom de profunda fé, responde algo que ecoa através de eras e eras. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Isso está registrado em Gênesis capítulo 22, versículo 8. E é exatamente sobre isso que eu e você precisamos conversar hoje. Essa pergunta feita por Isaac não é apenas uma questão histórica, é a pergunta central que toda a Bíblia responde, mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a história sagrada gira em torno desse destaque fundamental: onde está o Cordeiro? Irmãos, irmãs, não sei se vocês já perceberam isso, mas desde a primeira menção do Cordeiro na Bíblia, vemos claramente um plano se desenrolando. Este Cordeiro aparece em vários momentos cruciais, mas é bom que a gente lembre a noite em que Deus libertou o povo de Israel no Egito. Êxodo capítulo 12, nos conta sobre a instituição da Páscoa. E, obviamente, estamos na semana da Páscoa. Uma feliz Páscoa a todas as famílias, a todos vocês. E cada família precisava sacrificar um cordeiro perfeito. Esse cordeiro tinha que ser sem defeito, E em todas as famílias tinham que colocar o sangue nas portas de suas casas para que o anjo da morte passasse por cima deles, poupando assim os filhos primogênitos de cada família. Esse cordeiro inocente apontava diretamente para alguém que mudaria, ou seja, alguém maior que viria. Nos meus vídeos anteriores, passei quase o tempo todo dizendo exatamente como é que a Bíblia responde isso. E a Bíblia explica e responde todas essas perguntas. E a questão é, como é que isso acontece? Como? Se você notar que ao longo do Antigo Testamento, o sacrifício de um cordeiro sem mancha se repetia diversas vezes, sempre lembrando ao povo
que a redenção tinha um preço alto, a vida inocente por grandes pecadores. Eu fiz um vídeo falando sobre como o amor custa caro. Você pode acessar aqui no canal e vai encontrar uma explicação clara. E se você ainda não está inscrito no canal Horizontes de Palavras, se inscreva e também partilhe esse vídeo com mais alguém. O mundo precisa ouvir mais sobre o Cordeiro de Deus. Agora nós vamos fazer um saltozinho para um dos momentos mais incríveis do Novo Testamento, ali no Rio Jordão. João Batista vê Jesus, né, aproximando-se. João Batista vê Jesus aproximando-se e ele, todo inspirado pelo Espírito Santo, né, ele responde aquela pergunta milenar de Isaac, com uma voz clara e poderosa, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Olha, meus irmãos, só de falar sobre esse assunto, eu às vezes me sinto arrepiado, porque é de arrepiar o coração, é de arrepiar a alma. E isto é muito forte para mim. Aquele cordeiro que Abraão acreditava que Deus proveria, agora estava ali, caminhando entre os homens. O cordeiro chegou ao nosso mundo para ser o verdadeiro sacrifício que libertaria todos nós da escravidão do pecado. Será que você consegue entender a dimensão, a profundidade e o significado disso? Aquele cordeiro que Isaac buscava, aquele cordeiro que era simbolizado na Páscoa, aquele cordeiro anunciado pelos profetas durante séculos, agora estava ali, em carne e osso. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, veio com a resposta definitiva ao clamor mais profundo da humanidade. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 a 10, se a mente não me engana, nos apresenta uma cena poderosa. João, o discípulo amado, ele vê o trono de Deus e um livro selado com 7 selos e que ninguém podia abrir. João começa a chorar desesperadamente porque ninguém era digno, mas de repente ouviu uma voz dizendo: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Quando João olha, o que ele vê? João não vê um leão, mas um cordeiro que parecia ter sido morto. Este cordeiro era Jesus Cristo, digno de abrir os selos, porque ele foi imolado e comprado com seu sangue, né, por todas as tribos, línguas e nações, segundo Apocalipse 5, versículos 5 a 10. Será que você está percebendo o que eu estou tentando partilhar para você? O cordeiro que Isaac perguntou onde estava, né? O cordeiro que João Batista apontou, né, lá no Jordão, às margens do Jordão, agora estava exaltado nos céus. Não mais um símbolo, mas o próprio Filho de Deus, digno de toda adoração e louvor. Agora eu preciso perguntar isso para você, mas é algo muito sério. Será que você já entendeu plenamente o que significa ter Jesus como seu Cordeiro substituto? Você já parou para pensar o que seria de nós se ele não tivesse
assumido o nosso lugar. A verdade é que sem Jesus estaríamos absolutamente perdidos. Não existe salvação sem sacrifício, meus irmãos. E nenhum de nós teria condições de pagar o preço pelos próprios erros, pelos próprios pecados. Mas Cristo escolheu livremente assumir esse papel. Ele se entregou por mim e por ti, por nós todos, para que pudéssemos viver livres do peso do pecado, da condenação eterna. Então, como é que nós podemos expressar esse amor incrível aos nossos semelhantes, ao nosso próximo? Como é que podemos transmitir essa mensagem poderosa? Queridos, a resposta é muito simples. Precisamos viver praticando. Você precisa praticar o que Jesus ensina. Viva amando os outros com o mesmo amor ao qual fomos amados. Precisamos sacrificar nosso orgulho, nosso egoísmo. Precisamos viver uma vida que reflete esse Cordeiro perfeito. Atenção, mas atenção, não apenas em palavras, mas em ações, em generosidade, em perdão, em compaixão diária. E eu penso que essa mensagem não pode ficar guardada só com você ou comigo. Precisamos compartilhar essa mensagem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender profundamente o significado do Cordeiro de Deus. E você também pode comentar aqui embaixo como é que esse amor sacrificial de Jesus tem transformado a sua vida. E não esqueça, curta, se inscreva no canal Horizontes de Palavras, porque juntos estamos caminhando rumo à eternidade, compreendendo cada vez as verdades libertadoras da Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guiar, que Deus possa, vez após vez, iluminar a sua caminhada com Ele e que você possa entender que sem Jesus não somos nada. Entrega a sua vida a Jesus hoje mesmo. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus possa te abençoar grandemente. Amém.